Sim, o Thiago Gonçalves, Osmar, ele é um menino muito, muito sonhador, tá? Uhum. Muito de tudo que aconteceu na minha vida foi sonhando mesmo. Eu deitava e falava, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso buscar, eu preciso... Pra você ver, eu vim de uma realidade de uma... Eu venho de uma realidade, de um bairro que diz que ou o jovem ele vai se envolver com drogas, ou ele vai vender drogas, ou ele vai fazer alguma coisa envolvida com crime, entendeu? Vim de uma realidade que me disse isso, olha, mais tarde talvez você possa se envolver com isso. E eu falei que não, que eu precisava estudar, eu precisava correr atrás dos meus sonhos, e foi isso que eu fui fazer, Osmar. E não me arrependo, tenho muito orgulho. Não, mas é muito legal, cara. É legal você ver o foco, né? O seu foco assim e tal. E a gente vê o empenho, né? Que com 12 anos você andando, que seja 2 vezes por semana, é muito longe. E Sim, você vai sim. andando aí e tal, sem dinheiro, Sim, né? Porque o dinheiro é contado, sim. você volta. Só para explicar, na época, Osmar, eu tinha uma turma de 3 pessoas que também iam, inclusive tinha 2 pessoas que eram adultas, tá? Então eu ia tranquilo, sem medo. Não, Mas todo mundo ali estava muito focado. mas mesmo assim é uma coisa bastante complicada, né? E o legal Sim. daí, você terminou o curso, isso foi durante quanto tempo? 8 meses, né? Segundo você me falou? Sim, 8 meses. Meu curso, ele durou 8 meses. E aí, com 8 meses, eu abri o meu primeiro espaço. Quer dizer, você estava com 12 anos quando você começou, daí com, digamos, quase 13 anos você já tinha um seu pequeno espaço dentro de casa, né? Exatamente. É Com isso 13 anos de mesmo? idade foi quando tudo começou. Daí esse curso era o quê? Era curso de cabeleireiro, corte? Olha, esse Ou era uma coisa curso... bastante básica na época? Não. Esse curso era um curso muito, muito, muito básico. Era um curso que você aprendia a escovar, aprendia a cortar, aprendia a fazer corte masculino, feminino, mas nada muito atualizado. Depois eu tive que fazer mais e mais e mais atualizações no ramo, tá? Isso já com o seu salão aberto, né, no caso. Isso já com o salão aberto. Aí eu costumo dizer que aí entra uma nova fase da minha vida, que eu já tinha condições de me manter a parte financeira, né? A minha parte financeira. Tá, e durou quanto tempo isso aí, Thiago? Nessa de você, dos 13 anos, você ficou tocando isso até o quê? Até os 18, 19, daí você Olha, começou... sim, o meu espaço ele começou com essa idade tão cedo e a gente levou ele até os 19 anos, que foi quando eu descobri que eu ia ser papai. Pois é. Aí que o negócio Aí, começa... Aí o negócio fica aí complicado, né? exatamente, com 19 anos eu descubro que eu vou ser pai e entra uma nova fase da minha vida, né? Assim, a gente esperava sim o bebê, a gente queria o bebê, mas quando a gente recebe a notícia, Osmar, é como se caísse a ficha, né? De que naquele Opa. momento você precisa correr atrás de um futuro melhor para aquela criança, né? Todo pai quer dar para o filho tudo aquilo que ele não teve, né? E comigo não foi diferente. Fechei as portas do salão, né? E fui trabalhar registrado pela primeira vez na minha vida. Uhum. Numa área que todo mundo, Osmar, até hoje dá risada. Como assim você foi trabalhar disso? Açougueiro. Pois é, mas daí você foi trabalhar de açougueiro também naquela história, né, cara? Pô, não dá, vamos trabalhar como açougueiro. Né? Você nunca foi açougueiro, né, cara? Você nunca foi açougueiro. Quer dizer, você acabou aprendendo o ofício também lá dentro do mercado. Na verdade, mesmo? Osmar, eu trabalhava num espaço que de início tinha muitos funcionários. Nós éramos uma equipe de 7 pessoas. E com o tempo, decorrente à empresa que não cumpria com seus contratos, muitos funcionários foi sumindo. Eu lembro que em 7 meses que eu entrei como balconista de açougue. Em 7 meses eles me registraram como açougueiro. Olha que história. Pois é, e daí é aquela coisa, né, cara, devido à questão do orçamento, porque mesmo com o salão, aquela coisa toda, você falou, pô, dá pra me manter financeiramente, né? Quer dizer, porque continua sendo difícil, porque é um bairro, a gente conhece o Badra, é um microcomércio que existe lá, tá? Então você acabava atendendo o pessoal do bairro, aquela coisa toda, não é isso? Exatamente. Então, quer dizer, dá para sustentar, mas não dá para luxos, não dá para fazer nada espetacular. Não dá para luxar, não dá. Não dá para festar. Na época, a minha família sempre apoiou, sempre dava força, mas era a gente que corria atrás. Como eu pagava aluguel, pensei,
eu vou ficar um tempo, levanto um dinheiro, né, e arco com as coisas que a minha filha vai precisar, como berço, as coisas que um bebê necessita, né, Osmar? E aí eu comecei a focar nessa parte do bebê, né, no quarto do bebê, nas coisas do bebê, chá de bebê, tudo de bebê. E aí com o tempo esse mercado, na época era um mercado, não era um açougue, só açougue, era um mercado, ele abriu falência na loja que eu estava. E aí eles deram a opção da gente descer para uma outra loja ou continuar no mesmo lugar. Eu, claro, peguei a ideia de encerrar tudo aquilo. Não porque eu não gostava de fazer aquilo, porque meu sonho era dar continuidade no que eu amava fazer, né? Então, mas nesse meio tempo, nesse período todo que você ficou como açougueiro, né, cara? Coisa de louco, né? Não dá pra imaginar você açougueiro. Eu sempre ouvi falar de você cabeleireiro, né? O cara que vai lá, vai peitando, tal, trabalhador, meio doido às vezes, mas peitando as coisas, né, cara? E daí, açougueiro, não dá pra imaginar você açougueiro, atrás do balcão cortando carne, 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, 2 quilos daquilo lá. Mas vem cá, Thiago, nesse meio tempo que você ficou trabalhando como açougueiro, você dividia seu tempo, mesmo assim você mantinha o seu salão rodando, não era isso? Você atendia seus clientes esporadicamente, né? Sim, nos dias de folga, é muito engraçado isso, tem muita gente que acha incrível. Nos dias de folga, eu não folgava, simplesmente eu atendia todo aquele público que estava parado durante a semana. Ou seja, naquela folga você procurava programar, agendava aquele pessoal todo e você ficava... Quantos clientes você tinha naquele dia de folga? Olha, Osmar, no dia de folga eu lembro que era muito competido para fazer o cabelo comigo. Pelo fato de eu sempre estar no açougue, no balcão. Então, no dia de folga eu atendia em média 12 clientes, era mais ou menos assim. Era muito competido. Eu começava por volta das 9, 9h30 da manhã, e terminava 10, 9h30 da noite. Quando caía numa sua folga, o que era? Caía final de semana, sextas-feiras, como é que era? Não. A minha folga sempre era intercalada. Por exemplo, tinha final de semana que ia cair na segunda, depois na terça, depois na quarta e assim por diante, né? E quando chegava praticamente final de semana, aqueles finais de data sazonal, aquelas coisas todas... Tipo, a gente vê que a mulherada vai mesmo pra salão, né, cara? Sim. Sexta-feira, principalmente, quinta, sexta-feira, a mulher já começa a se programar, né? Osmar, eu não sei se hoje ainda tem, mas na época, o açougueiro, ele trabalhava assim, tinha folga semanal, uma folga semanal e uma folga, acredito que pela carga horária, no domingo. Então, uma vez no mês, eu ganhava o domingo também. É mesmo, cara? E daí, nesse meio tempo você estava lá tocando. Trabalhar muito, porque meu espaço eu não fechei, né? Então continuava os meus atendimentos no salão nos dias de folga. E mesmo assim, fora nos dias de folga, por exemplo, quando tinha um pedido em caráter especial, você atendia no mesmo dia que você estava trabalhando. Aí... sim, acontecia muito. Tipo, vou casar, preciso do cabelo, Thiago. Sim, e aí? Sim. Tinha muito, vou casar, vai noivar, vai ter uma ocasião especial. Thiago, quebra o meu galho. E aí você acabava trabalhando dessa maneira, né? Eu aceitei a proposta de balconista porque era um salário que poderia me manter no que eu precisava para minha filha. Mas depois surgiu uma proposta melhor, de uma carga horária de 12 horas e eu ganhava um salário um pouquinho, o dobro, talvez o triplo do que eu ia ganhar. E aí eu aceitei a proposta de 12 horas. Então eu trabalhava 12 horas e sim, sempre tinha 1 ou 2 clientes que eu fazia um milagre, na verdade, né? Quer dizer, nesse meio tempo você já estava aí com o filho a caminho, né? A filha, não é isso? Sim. O nome da sua filha é Isabelle. Então, a Isabelle já estava aí e tal, não tinha nascido ainda. Ou já tinha nascido? Hoje a Isabelle está com 6 anos, na época a Isabelle não nascida. Não nascida e você estava se virando desse jeito, né, cara? Sim, eu acredito que a minha esposa estava grávida de uns... nessa época que eu subi de cargo, ela já estava de uns 7 meses, 8. Pois é, cara, que vida corrida, né, cara? Então, quer dizer... Dá pra ver desde o seu início, né, cara, que você começou muito cedo mesmo, 11, daí você vai abrir o salão aos 13, difícil, né, não tem grana. Olha, Osmar, falta produto, essas coisas e tudo mais, como é que era? Isso, eu costumo dizer que nada vem fácil. Na época
eu recorri também ao trabalho, né, o trabalho registrado, foi o meu único emprego na vida, tá? Eu recorri ao trabalho registrado por conta que todos os profissionais cabeleireiros sabem muito bem do que eu falo. E eu sempre faço questão de falar. Difícil não é chegar lá, é se manter. É igual qualquer uma pessoa que fica rica ou famosa. É persistência, né, Thiago? É persistência, sim, talento, foco. Não é chegar lá, é se manter. Hoje nós vivemos, Osmar, num mercado muito, mas muito competitivo. E na época não era diferente. Não era diferente. Então, eu lembro que eu era muito focado em levantar dinheiro. Tinha aluguéis, eu tinha na época 2 aluguéis para pagar, o do salão, da casa, aí você coloca conta de água, luz, telefone, Wi-Fi, entre outras coisas. Você fica desesperado se é um profissional que não trabalha. Começa a bater um certo desespero, né, cara? Começa a bater. E tem demais também, né, cara? Porque para você ser um bom cabeleireiro também, principalmente nesse segmento, os produtos têm que ser bons. Né? Tem que ser produtos de qualidade, tem que ser produtos profissionais, equipamentos também são caros. Sim, então, ou seja, eu lembro que eu fiz esse curso e logo em seguida eu não tinha condições de dar continuidade nos aperfeiçoamentos. Por exemplo, eu precisava de um aperfeiçoamento em corte, eu precisava de um curso para loiro, eu precisava de um curso para ser um melhor escovista. Esse curso não resolveu só o meu problema. Eu costumo dizer, Osmar, que eu tive muita ajuda, eu costumo dizer que é uma coisa assim, não sei explicar, uma coisa que vem do ser humano. Eu tinha a vontade e eu tinha um conhecimento e uma habilidade que nem todos os outros alunos tinham na escola. Eu pegava tudo muito fácil. Eu lembro que, por exemplo, se um aluno levasse 3 meses para pegar uma escova e aprender a escovar, em 1 mês eu já estava com aquela habilidade. Pô, o meu primeiro cabelo que eu fiz foi um penteado de noiva sem ao menos ter um curso. É estranho isso. Então eu costumo dizer que tem pessoas... Né? É um talento. É uma coisa que eu vejo em muitos, inclusive nos meus próprios cursos e workshops, em profissionais que eu olho e falo, não, isso não é curso. Isso é um dom divino.